Bem, hoje a gente está iniciando essa série de mensagens sobre casamento, família e criação de filhos. Essa série ela vai se estender por 10 domingos. 10 domingos que vão começar agora, junho, e como já eu disse, vai pular julho por causa das férias. E aí, em agosto, a gente volta. Eu já quero dizer aqui que, com certeza, a gente não vai conseguir abordar todos os assuntos e todos os aspectos relacionados à família, nem à criação de filhos, né? Mas eu tenho certeza também que se a gente aqui durante esses domingos, se a gente compreender, se a gente entender o que Deus planejou para o casamento, porque Deus é o inventor do casamento, Deus é o inventor da família. Se a gente entender o que Deus idealizou para o casamento e para a família, eu tenho certeza absoluta, e olha só, é sério que eu vou falar, que a sua família pode ser muito melhor. Pode ser muito melhor do que é hoje. Não sei como ela é, não sei se você já acha ela boa, mas pode ser muito, muito melhor. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar só os temas, os títulos desses 10 estudos. Hoje a gente vai começar com o título O Superpoder para um Casamento de Sucesso. Semana que vem, quem teve essa ideia? Depois, a essência do casamento. O próximo é interessante. Feliz foi Adão, que não teve sogra. A missão do casamento. Família em missão. A outra, os papéis do marido e da esposa no casamento. E aí um baita parênteses escrito assim, esse negócio de submissão ainda vale? Criação de filhos, ousadia e amor. O desafio de criar filhos conectados. Falando sobre redes sociais, internet, essas coisas. E no final, os solteiros e o casamento. Existe plano de Deus para quem não casa, né? E é bem interessante. Então, se eu fosse vocês, assim, eu não perdia, sabe? Eu não perdia porque eu acho que pode ser muito interessante. Uma coisa interessante da gente falar aqui também é que por mais que a gente aborde especificamente alguns assuntos relacionados ao casamento e à vida a dois especificamente, tudo que vai ser falado aqui tem implicações para qualquer tipo de relacionamento. Então isso não vai ser uma série de mensagens que vai falar só sobre marido e mulher, só sobre marido e mulher. Não, se você ainda não casou, se você não casou, se você não vai casar, ou se você já não é mais casado, isso vai abençoar a sua vida também, porque contém princípios de Deus para o relacionamento de maneira geral. Então hoje, começando, o nosso tema é o superpoder para um casamento de sucesso. Isso foi bem marqueteiro, né? Foi bem marqueteiro esse título e é para chamar a atenção mesmo. Na verdade, o que eu tenho para dizer aqui é algo muito simples. Eu já quero começar de cara com algumas dicas, né? De cara, que eu acho que vai ajudar todos os casamentos. Então eu separei algumas dicas práticas para maridos e esposas. E eu vou começar com elas e depois a gente desenvolve o tema, tá? Preparados para anotar? Então é coisa bem simples, tá? Primeiro, esposa, como fazer um homem feliz? São só 4 coisas, presta atenção. Primeiro, você não precisa cozinhar tudo, não. Só aprenda a cozinhar o que ele gosta de comer. Só aprenda a cozinhar o que ele gosta de comer. Segundo, durma com ele, né? Ele gosta disso. Terceiro, deixe-o em paz quando ele estiver estressado. Se ele está estressado, deixa ele quietinho. Não fica perguntando o que, não. Deixa ele quietinho. E quarto, deixa ele sair com os amigos de vez em quando. Pode jogar uma bola, não tem problema, pode, né? Tá vendo como é simples? É bem tranquilo, bem fácil. Homens agora, maridos, também é muito simples. Presta atenção. Como fazer uma mulher feliz, uma esposa feliz? Você só tem que ser amigo, companheiro, amante, bom cozinheiro, bonito, charmoso, atlético, eletricista, encanador, mecânico, carpinteiro, decorador, estilista, poeta, exterminador de insetos,
mecânico, sexólogo, ginecologista, terapeuta, esportista, carinhoso, atento, cavalheiro, inteligente, criativo, imaginativo, professor, mas você também tem que ser doce, forte, valente, focado, compreensivo, tolerante, prudente, ambicioso, confiável, respeitador, apaixonado, simpático e sensível. Fácil. A Sabrina falou que nesse momento eu perdi toda a atenção das mulheres agora. Que eu ia perder toda a atenção das mulheres agora. Gente, brincadeiras à parte, todo mundo sabe que qualquer que seja o segredo para um casamento de sucesso, é impossível que ele esteja contemplado em uma simples lista do que se deve e o que não se deve fazer. Isso é brincadeira. Tem coisa que é verdade, mas de maneira geral é brincadeira. É brincadeira. A gente tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o ser humano é um ser complexo. Nós somos complexos. Nós somos seres que temos necessidades físicas, psicológicas e espirituais. E aí você pega um ser marido e um ser esposa e junta eles no mesmo lugar, com personalidades diferentes, com anseios diferentes e vindos de criações completamente diferentes. Eu acho que durante a série de estudos a gente vai falar muito disso, da carga que a gente traz quando a gente casa. Essa complexidade aumenta de maneira exponencial. É pior do que a variante Ômicron transmitindo. É terrível. Então, é complexo, não é fácil. Não é fácil. Por isso que é de extrema importância que a gente aprenda com o inventor do casamento, com o inventor da família, que é Deus. Se a gente não aprender, se a gente não entender o que Deus desejava e o que Ele deseja do casamento, a gente nunca vai conseguir vivenciar o casamento de uma maneira plena. A gente nunca vai conseguir vivenciar não só o casamento, mas os nossos relacionamentos com o irmão, com o pai, com o filho, com um amigo, com um colega de trabalho, de maneira plena. A gente nunca vai conseguir. Então a gente vai ter que entender o que Deus deseja para o casamento. Para isso eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Efésios 5. E a gente vai ler dos versículos 21 até o 33. Esse é um texto bem conhecido que fala sobre família, casamento, relação marido e esposa, Efésios 5, dos versículos 21 ao 33. Eu vou começar do 21. Dizendo assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Vamos orar?
Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine nesse dia aqui, que a gente entenda o que o Senhor deseja para o casamento, para os relacionamentos, que a gente entenda qual é o plano do Senhor para a gente. E que a gente possa aprender, colocar em prática e tentar vivenciar o que o Senhor planejou para a gente. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero desenvolver na mensagem 3 tópicos. Tá? Eu já vou adiantar os tópicos só para vocês entenderem. Primeiro, o grande vilão, o destruidor dos casamentos. Qual é? Segundo, o superpoder para um casamento de sucesso. E o terceiro, como alcançar esse superpoder. O grande vilão, começando por aí. E eu quero começar perguntando, por que as pessoas se casam hoje em dia? Por que as pessoas se casam? O que elas esperam do casamento? O que elas buscam quando elas procuram um cônjuge? Pensa aí nas pessoas que você conhece. Por que essas pessoas se casam? Por quê? A cada dia que passa, a gente sabe que o casamento tem se tornado cada vez mais frágil, volátil. Metade das pessoas que se casa hoje vai se divorciar. Essa é a estatística. Metade das pessoas que se casam hoje vai se divorciar. Sabe qual é a estatística dentro das igrejas evangélicas? Metade das pessoas que se casam vai se divorciar. Exatamente igual. A gente não tem mais estatísticas muito detalhadas, mas a gente sabe, por exemplo, algumas coisas dos Estados Unidos, que lá eles adoram uma planilha, né? Eles adoram estatística de tudo. E lá a gente sabe, por exemplo, que 4 em cada 10 casais que não são cristãos se separam por infidelidade. 4 em cada 10. Dentro das igrejas é 9 em cada 10. A gente é igual. Né? Não é porque você vem para a igreja que você tem uma Bíblia, que você ora todo dia de manhã, que você não vai ter dificuldades no seu casamento. A gente é igual. A questão é que a gente vê que isso tem piorado. O número de divórcios aumentou na pandemia. Por quê? Porque, de repente, os casais se viram tendo que conviver. Eles não sabiam conviver. Não sabiam ficar debaixo do mesmo teto. Então, o número de divórcios aumentou. Eu lembro quando a gente foi casar, eu e a Sabrina, há 20 anos atrás, isso, um pouquinho mais agora, uma amiga dela, colega de trabalho, falou assim, vocês vão casar? Puxa, que legal. Mas vocês vão casar de papel passado? Por que vocês vão fazer isso? Não faça isso não, menina. Porque depois para separar é muito mais fácil você não casar de papel passado. Isso há 21 anos atrás. Hoje em dia está, né? Está um pouquinho pior, vamos dizer assim. A maioria dos divórcios acontecem por motivos como infidelidade, as pessoas dizem isso, né? Monotonia, divergência de opiniões, olha só que maravilha, né? Um é coxa e o outro é atlético. Um é corintiano, o outro é palmeirense. Mas aí também não pode, né, Adelina? Ah, é? Mas ela vai ter que se converter. Então, assim, divergência de opiniões, problemas financeiros, olha só, expectativas irreais sobre um casamento, sobre a vida 2, ou incompatibilidade de gênios. Essa é uma das coisas que eu acho mais interessante. Meu gênio não bate com a pessoa. É incrível isso, né? Meu gênio não bate com o dele, então vou me separar. O problema é que quando uma pessoa se casa hoje, ela está procurando alguém que a faça feliz, que a complete, que esteja disposto a cuidar dela, que realize todas as suas vontades e os seus desejos. Você não está procurando um marido ou uma esposa, você está procurando o gênio da lâmpada. Você está procurando o Aladim. Isso não existe.
Isso não existe, as expectativas são muito altas. No fundo, as pessoas estão se casando pelos motivos errados. Os casamentos estão fracassando porque as pessoas, ao se casarem, elas procuram somente satisfazer os seus maiores desejos, seus desejos pessoais. O casamento se tornou apenas mais uma tentativa de autoafirmação. O eu continua sendo sempre o mais importante. Eu sou mais importante. Eu. Veja, não é errado a gente querer ter um casamento feliz. Não é errado, e a gente vai ver isso hoje ainda. Não é errado. Mas quando a gente inicia um relacionamento, qualquer que seja ele, com o único objetivo de satisfazer os meus desejos pessoais, esse casamento já está fadado ao fracasso. Já está fadado ao fracasso. Por isso a gente vai ver que o grande vilão destruidor de casamentos é o egocentrismo. Egocentrismo. Todos os motivos que eu falei antes ali, né? Infidelidade, monotonia, divergência de opiniões, problemas financeiros, incompatibilidade de gênios, tudo isso são apenas sintomas. São sintomas de uma doença. A doença é o egocentrismo, a egolatria, o egoísmo, o individualismo. Eu só quero o melhor para mim, eu só quero pensar em mim mesmo, eu quero ser feliz. Eu sou mais importante, eu sou melhor, eu quero ter prioridade. E aí você vai ver que quando surgem as brigas, as discussões, a gente solta frases como: você não me ouve, você não me dá atenção, você não liga para os meus sentimentos. Você percebe como a gente é egoísta? Eu, mim, meu, mim, meu. É só eu. É só eu. É só eu que interessa, é só eu que importo. Olha só, até quando a gente vai se declarar para alguém, né, a declaração de amor. Eu não consigo viver sem você. Eu não consigo viver sem você. Porque você faz bem para mim até o ponto em que eu estou sendo feliz com você. A partir do momento que eu não for mais tão feliz, então talvez você, né? Talvez eu consiga viver sem você. O egocentrismo, ele produz várias coisas. Ele produz impaciência, produz inveja, produz ofensas, causa mágoas, rancores. O egocentrismo nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas, porque nós queremos usar todos os nossos relacionamentos, e aí esquece agora casamento, todos os nossos relacionamentos para o meu bem. Então eu começo a me relacionar com uma pessoa, eu quero ter amizade com A, B ou C, a partir do momento que eu vou ganhar com isso. Se eu não for ganhar com esse relacionamento, prefiro não fazer amizade com ele, prefiro não me aprofundar nesse relacionamento. Em relações comerciais a gente acaba vendo muito isso, né? Então eu quero ter intimidade e proximidade com os parceiros comerciais que têm mais chance de eu crescer, de eu ganhar mais dinheiro, de eu fazer acordos melhores. Não é? A gente é egoísta. A gente é egoísta. O grande problema do ser humano é que nós não queremos prestar contas das nossas vidas a ninguém. A gente quer ser autossuficiente, dono do nariz. Você sabe que esse é o pecado original, né? Lá de Adão e Eva, o pessoal fala que o pecado original é ter comido a maçã, que nem disse na Bíblia se era maçã ou não, podia ser uma uva. O pessoal acha que é o sexo, que é o pecado original. Não, o pecado original é eu posso viver sem Deus. Deus, eu não preciso de você não, deixa que eu cuido. Eu cuido da minha vida.
Deus diz assim, eu sou. E aí Adão disse, eu também. E a gente também diz a mesma coisa. Essa é a essência do pecado. Essa é a essência do pecado que nos separa de Deus. É desse pecado, presta atenção no que eu estou falando agora. É desse pecado que a gente tem que pedir perdão a Deus, para que a gente tenha um relacionamento restaurado com Ele. O desejo de viver para si e não para Deus e para o próximo. É desse pecado. Tanto que Jesus, quando resumiu a lei do Antigo Testamento, ele falou o quê? Ame a Deus de todo o seu coração e ame ao próximo como a si mesmo. Vou colocar só um parênteses aqui. Sabia que o próximo também envolve seu marido e sua esposa? É. Envolve seus filhos, seus pais, seus tios, seus irmãos, envolve todo mundo. A sogra? Adão não tinha esse problema. Se a gente, em algum momento, depois que a gente casa, ou que a gente começa qualquer relacionamento, se a gente não mudar o nosso vetor, o foco, não sair de nós e for em direção a Deus e ao próximo, a gente vai ter uma grande dificuldade para construir um relacionamento saudável. Se a gente for egoísta, se a gente for individualista, se a gente só pensar no eu, no mim, no meu, isso tem grande chance de fracassar. Então, se esse é o grande vilão, o egocentrismo, o individualismo, qual é o superpoder para lidar com isso? E aí a gente vai ver a primeira palavra que a gente leu nesse texto, em Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros. Primeira frase. Eu tenho certeza que a expressão sujeitem-se ou submetam-se, né, como está em outras versões, é talvez a que mais cause desconforto para as pessoas modernas hoje. Não sei se causa para você, mas é a que mais causa desconforto quando a gente fala de casamento, por exemplo. Por quê? Porque a gente imediatamente já lembra do versículo 22, que é uma questão que é, por muitos hoje ainda controversa, sobre os papéis do marido e da esposa. Só que assim, eu acho que iniciar a discussão daí, do papel do marido e da esposa, eu acho que é meio precipitado. A gente vai chegar lá, calma. Né? Em algumas semanas a gente chega lá e você vai ver quando a gente chegar que vai ser muito mais fácil de lidar com isso. A gente tem que compreender o que Paulo está dizendo no contexto total. No versículo 21 ali que a gente leu, Paulo deixa claro que tudo que for falado dali para frente, não só o casamento, não só a esposa para o marido, presta atenção, não só a esposa para o marido, mas o marido com a esposa também, tudo que vai ser falado do 22 para baixo, tem esse pressuposto de que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, e patrões e empregados. Tudo envolve sujeitem-se uns aos outros. Isso significa que maridos e esposas não devem viver para si mesmos. Eles devem viver para o outro. Presta atenção, gente. A gente não deve viver para a gente. A gente deve viver para o outro. Esse é o propósito, eu acho que é o mais difícil do casamento. É o mais difícil. Mas também é o mais importante. Sem isso, um casamento fracassa. E você sabe que tem vários tipos de fracasso, né? O fracasso ele pode acontecer numa separação formal, num divórcio litigioso. Ou o fracasso pode acontecer, eles morrem casados, mas você sabe que o casamento ali acabou já nos primeiros anos. Eles só convivem, se aturam. Vivem debaixo do mesmo teto. Mal conversam. Existem vários tipos de fracasso.
O se entregar, o viver para o outro, se aplica a ambos os cônjuges, não só a esposa. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui, eu acho muito interessante. Se eu fosse você, eu lia mais a Bíblia e prestava mais atenção nesses detalhes. Ele está aplicando um princípio geral da vida cristã ao casamento. Ele pegou um princípio geral da vida cristã e aplicou ao casamento. Todo cristão, e isso é um consenso bíblico, todo cristão que realmente compreendeu o Evangelho passa por uma transformação radical lá dentro de si. E essa transformação muda a maneira dele de ver Deus, mas também muda a maneira dele de se relacionar com o próximo. Ame a Deus e ame ao próximo. Essa transformação que o Evangelho causa na nossa vida, ela força, ela empurra a gente para que a gente se transforme, que os nossos relacionamentos sejam transformados. Vamos pegar lá, por exemplo, Filipenses 2:3. Esse é um texto que é muito, às vezes, mal compreendido. Que Paulo diz que os cristãos devem humildemente considerar os outros superiores a si mesmos. Pô, peraí, cara. Como assim? Você deve humildemente considerar os outros superiores a você mesmo. Na verdade, a ideia aqui, o que ele está dizendo, não é que a gente deve se convencer de que todas as pessoas são melhores que nós em todos os sentidos. Não é essa a ideia, não. A ideia do texto aqui é que a gente deve considerar os interesses dos outros mais importantes que os nossos. Difícil, né? Considerar os interesses dos outros mais importantes que os nossos. Em Romanos 15, 2 e 3, Paulo diz que cada um de nós deve agradar ao próximo, com a edificação dele, do próximo, como alvo. E aí sabe o motivo que ele dá para isso? Sabe por que você tem que agradar o próximo com a edificação dele como objetivo? Sabe por quê? Ele fala: pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. O nosso exemplo, o nosso padrão é Jesus. Gálatas 5:13, Paulo diz que nós devemos ser servos uns dos outros. Eu odeio fazer isso, mas no grego é doulos, que é o quê? Escravo. A ideia do escravo aqui não é ser subjugado de uma maneira oprimida. Não é essa a ideia. Mas a ideia é de servir com alegria. Por quê? Assim como Cristo serviu com alegria. Assim como Cristo deixou a sua posição de Deus e se fez homem. Assim como Cristo se esvaziou em forma humana. Assim como Cristo lavou os pés dos discípulos. Assim nós devemos servir o próximo. Vou dar um spoiler aqui lá para frente. O pessoal fala muito, do marido ser o cabeça. Marido é o líder. Vamos pegar o parâmetro, um paradigma de Jesus, que era líder, assim como Cristo, porque não é isso que Paulo diz. Qual foi o estilo de liderança de Jesus? Ele serviu, ele se entregou, ele morreu por eles. Esse é o estilo de liderança de Jesus, não é o chefe chato do trabalho. Isso. Exatamente. Então, assim, o que a gente vai entender é que a sujeição mútua, sujeitem-se, submetam-se, é o superpoder para um casamento de sucesso, para um casamento bem-sucedido. Aí nesse momento alguém deve estar pensando, e com certeza alguns de vocês devem estar pensando isso. Espera aí, Dirceu, você está louco? Você está maluco. Você pirou na batatinha.
Como assim sujeição mútua? Servo, escravo, considerar os interesses dos outros mais importantes que os meus? Você está maluco? E eu? E eu? Quem pensa em mim? É uma ideia radical? É. E é baseada no Evangelho. Essa ideia é radical. E eu sei, gente, que se já é difícil a gente aplicar isso com pessoas que a gente mal conhece, imagina a gente aplicar isso com um relacionamento tão intenso e tão profundo como o casamento. Isso significa que todos os dias, e diversas vezes ao dia, eu tenho que praticar isso. Não é uma vez no mês e tá bom. Ó, fiz uma coisa que ela queria, viu, Dirceu? Viu, Deus? Ó, ela queria, estava me enchendo o saco um tempão para fazer aquele negócio. Pronto, fiz uma vez. Pá, pronto, resolvido, passei 6 meses aí tranquilo. Não é todo dia, várias vezes ao dia. E aí, quando a gente pensa nisso, existem pelo menos 3 possibilidades. Presta atenção. Ó. A primeira, você pode servir com alegria. Certo? A segunda, você pode servir com frieza e ressentimento. Você pode fazer. Não, estou fazendo, viu, Deus? Estou fazendo, não gosto, mas estou fazendo. Aí faz com aquele bico, aquela tromba desse tamanho, né? Estou fazendo, viu? Com frieza e ressentimento. Ou o terceiro, você pode insistir que as coisas sejam feitas do seu jeito. Não, não quero isso não. Não, eu quero eu. Eu sou mais importante. Servir com alegria, servir com frieza e ressentimento, ou continuar insistindo que as coisas sejam feitas do seu jeito. Um casamento só vai crescer e ter sucesso quando os 2 cônjuges adotarem a primeira opção. Os 2 cônjuges se dedicarem a servir com alegria. E aí a gente vai chegar um paradigma que é assim: um verdadeiro cristão não casa para ser feliz, casa para fazer feliz. Um verdadeiro cristão não se casa para ser feliz, mas se casa para fazer feliz. Mas como é difícil. E eu estou falando com propriedade aqui também, porque eu sou casado há vou fazer 21 anos já agora. Como é difícil. Como é que a gente consegue esse superpoder? Como é que a gente consegue fazer isso? Eu não consigo sozinho. E é essa a ideia. Eu não consigo sozinho. Em um dos mais belos textos da Bíblia, você pode abrir aí, 1 Coríntios 13. Isso é bem conhecido, tem até música do Renato Russo. Monte Castelo, se não me engano, né? 1 Coríntios 13. De 4 a 7 eu vou ler aqui. Olha só, Paulo descreve o amor. E olha só como é fácil o amor, né? Amar não é só suar a mão, ter taquicardia, sei lá, isso aí é virose. Não. O amor é paciente, o amor é bondoso. Olha só. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha que coisa linda. É lindo, mas é um caos, é difícil, né? Paulo diz que amar é exatamente o oposto de buscar os próprios interesses. Você acha que você ama?
Quando a gente começa a ler essas coisas, você fala, cara, será que eu amo mesmo, né? Será que eu amo? Quem ama, coloca o bem-estar do outro em primeiro lugar. Considera as necessidades do outro antes das suas. Pensa no outro antes de pensar em si mesmo. O amor não é aquele que é retratado nas músicas e nos filmes. Não. E aí me veio uma música agora. O pessoal vai falar que eu sou velho. Lembra o Roupa Nova? Lembra? Amar é quando não dá mais para disfarçar, tudo muda de valor, tudo faz pensar você. Tudo faz lembrar você. Alguma coisa assim. Né? É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, faz eu pensar em você. Né? Você começa a ler essas coisas, né? Evidências, né? Como é que é? Evidências? Ó, alguém já? Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas é tudo um negócio que você vai vendo, que é tudo muito assim, superficial, raso, né? Raso. O amor verdadeiro não é assim. O amor verdadeiro não é o que está retratado nas músicas. O amor verdadeiro não é atração sexual, nem o sexo em si. Né? Que hoje, infelizmente, existe essa expressão, né? Infelizmente, para a gente que quer entender o que é verdade o amor, né? O amor de verdade. Fazer amor, que é sexo, não é. Você pode até usar essa expressão, mas o amor verdadeiro, o amor que a Bíblia ensina, não é sentimento, não envolve afinidade. Lembra da incompatibilidade de gênios? Não envolve afinidade e nem merecimento. O amor é decisão, que envolve sacrifício e abnegação. Esse é o amor. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não prioriza os meus interesses, mas os interesses do outro. Não tem a ver com o meu bem-estar, mas com o bem-estar do outro. Não se mede por quanto eu estou disposto a receber, mas por enquanto eu estou disposto a entregar. Amar é buscar a felicidade do outro antes da minha. E aí alguém para e pergunta, e o que é que eu ganho se eu buscar a felicidade do outro antes da minha? Sabe qual é a resposta? Mais felicidade. Uma felicidade plena e completa. Como isso é possível? Quem consegue amar assim? A gente tem um exemplo, uma inspiração. Efésios 5:21 ali, eu não saí do primeiro versículo, vocês viram, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A palavra temor talvez seja uma das palavras que menos a gente entende da Bíblia, porque a gente liga direto no medo. Envolve medo? Envolve, mas não é essa a ideia. Temer significa ser dominado por algo. Temer ao Senhor é ser tomado de espanto diante da grandeza e do amor de Deus. É você ficar espantado, abismado com alguma coisa. Significa temor, por temor a Cristo aqui, significa olhar para a obra de Cristo e ficar absolutamente maravilhado, perplexo e motivado. Você olha para a obra de Cristo na cruz e isso te motiva a fazer igual. Esse é o temor a Cristo. O seu casamento só vai permanecer. O seu casamento só vai durar. E aqui, gente, eu sei que não tem casamento perfeito, porque nós somos imperfeitos, tá?
Todo casamento passa por crises, todo casamento passa por dificuldades. Por mais que você entenda e tente aplicar isso todos os dias, nós somos pecadores e a gente vai tropeçar, a gente vai errar, isso é fato. A ideia é a perseverança no amor verdadeiro. A ideia é a gente perseverar nisso todos os dias. Todos os dias. O seu casamento só vai permanecer, o nosso casamento só vai permanecer, se a gente buscar o amor na maior fonte de amor que existe no universo. Lá a gente vai aprender com Jesus sobre entrega, serviço, dedicação e generosidade. O nosso exemplo para amar o cônjuge ou aquele primo chato é o amor. É Cristo. Não é à toa que, para ilustrar o relacionamento ideal entre marido e esposa, Paulo usa justamente o exemplo de Jesus. Jesus não nos amou porque nós éramos amáveis. Nós nos tornamos amáveis porque Ele nos amou. Quando a gente compreende o amor de Cristo, que buscou os nossos interesses em primeiro lugar, se entregou por nós, esse amor vai transbordar e vai inundar o nosso casamento e os nossos relacionamentos. Tem um livro que chama A Cruz do Rei, que o Timothy Keller ele faz uma série de estudos sobre o Evangelho de Marcos. Em um certo momento ele diz assim: no falso amor, o objetivo é usar a outra pessoa para alcançar a sua felicidade. Já no verdadeiro amor, o seu objetivo é se doar e se entregar pela felicidade do outro. Pois a sua maior alegria é a alegria do outro. Quando a gente começa um relacionamento, e eu acho que isso é ponto pacífico de que 99,9999999%, isso só para não dizer que não tem ninguém que começa direito. Quando a gente começa um relacionamento, a gente normalmente está com o vetor no lado na direção errada. A gente normalmente está interessado em alguém que me agrade, que me complete, que me satisfaça, que me interesse, que eu ache, né? Que eu seja privilegiado. Mas alguma hora esse vetor tem que mudar. E quando a gente entende isso, às vezes podem demorar anos e anos e anos para a gente entender isso. Mas quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que o relacionamento pode ser muito melhor do que era antes. Muito melhor. O verdadeiro amor é expresso pelo amor de Jesus por nós. Nós devemos ter como exemplo, como padrão, como paradigma, o amor de Cristo, que se entregou, que doou. Tem uma outra citação de um outro livro que eu vou mostrar daqui a pouco. O livro aqui dá uma dica para vocês comprarem, se vocês quiserem. Que diz assim: experimente servir ao outro em vez de tentar ser feliz e você encontrará uma felicidade nova e mais profunda. Isso acontece porque o casamento foi instituído por Deus. Foi criado pelo Deus em quem o amor abnegado é um atributo essencial e, portanto, reflete sua natureza, especialmente em como ela é revelada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Os cônjuges só vão descobrir a verdadeira felicidade do casamento depois que cada um colocar a felicidade do outro em primeiro lugar. Difícil, né? É pesado. Mas tem uma coisa que eu não falei ainda. Efésios 5:21, na verdade, é a última frase
de um parágrafo gigante que Paulo escreve na carta original ali, né? Não nas versões que a gente tem. Ele não tem parágrafo no 5:21. Ele não é um parágrafo, ele é a frase final de um parágrafo grande. Que Paulo descreve as características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Sabe qual é a ideia aqui? Paulo está deixando a entender o seguinte, sabe quando vocês vão conseguir se sujeitar, se submeter uns aos outros? Sabe quando vocês vão conseguir de verdade ter um casamento como Deus planejou? Sabe quando vocês vão conseguir de verdade ter um relacionamento legal e bom entre pais e filhos? Sabe quando vocês vão conseguir se relacionar bem com o pessoal do trabalho, com o chefe, empregado, essas coisas? Quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo é capaz de nos dar esse poder de amar como Cristo amou. E aí alguém pode perguntar, e com razão, pode perguntar assim, peraí, mas eu conheço vários casais que não são cristãos e eles têm um casamento legal. Sim, é a obra de Deus na vida deles. Porque eu tenho certeza que Deus não age só dentro da igreja, dentro dos que tem a plaquinha crente salvo por Jesus, não. É a graça comum que a gente diz. É a imagem de Deus refletida nessas pessoas. Isso quer dizer que somente o Espírito Santo pode fornecer os recursos necessários para que a gente possa amar como Jesus amou. E aí, para você que já é casado, para você que já está em um relacionamento, ou para você que tem alguma dificuldade em algum relacionamento, mesmo que não seja dentro do casamento, eu quero que você responda. Para quem é casado, primeiro, né? Por que você se casou? Por quê? Por que você se casou? Pensa. Quais foram os motivos que fizeram você assumir um compromisso tão sério para a vida toda? Presta atenção que normalmente as nossas respostas começam com por. O por, se você pensou em por no começo, já indica uma ideia egoísta e egocêntrica. Eu casei porque ela me completa. Eu casei porque ele me dá segurança. Eu casei com ela porque ela é linda. Eu casei com ela porque ele era meu melhor amigo. Por. A gente pensa primeiro em nós. O por indica que a gente pensa primeiro em nós. A partir de agora, eu vou te dar uma dica. Tente trocar o por para. Eu me casei para cuidar dela. Eu me casei para me dedicar a ele. Muda completamente a perspectiva. Esse é o caminho para que você tenha um casamento segundo Deus planejou. Concluindo aqui, o casamento, gente, não é uma invenção humana. O casamento não foi inventado pela igreja, tá? Não foi inventado pela igreja. Não foi inventado pelo Estado. Não foi inventado pelo partido político A, B ou C. O casamento foi instituído e criado por Deus. E esse casamento, ele foi instituído para que a gente possa compreender e desfrutar de uma maneira mais intensa e mais profunda do amor que vem de Deus. E também, outro spoiler, para que você, aprendendo a amar como Jesus amou, para que você possa ajudar o seu parceiro e a sua parceira a se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Esse é o objetivo principal do casamento. Não é ser feliz, é para fazer feliz. Para que o seu parceiro, a sua parceira, seja cada vez mais parecido com Cristo.
A gente só consegue isso com a graça de Deus. A gente só consegue isso com a ajuda do Espírito Santo. A gente só consegue isso olhando o paradigma, o maior exemplo de amor que a gente tem na humanidade e no universo, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos ensina através da tua palavra. Eu confesso que a gente fica impactado, a gente se sente humilhado e a gente se sente incapaz quando a gente lê e estuda algumas coisas. Mas nós também te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a saída e a resposta para que nós possamos ter um casamento, um relacionamento saudável e duradouro. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa estar nos ajudando a pensar menos em nós e mais no outro. Que a gente esteja disposto a se submeter e se sujeitar todos os dias uns aos outros. Que a gente esteja disposto a amar como o Senhor Jesus amou. Que a gente esteja disposto a servir como o Senhor Jesus serviu. Que o eu saia de cena, que a gente comece a pensar só no próximo, no outro. E assim a gente possa desfrutar de uma felicidade mais intensa e mais profunda, que vem do resultado de um amor que vem de Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero só dar uma dica para vocês. Quando eu falar, não sei os outros se vão querer fazer isso, pode ser legal também, eu vou tentar trazer algumas dicas de livros cada vez que eu falar. Às vezes você pode ficar, né? Legal, queria me aprofundar mais nesse negócio, né? Então, pode ser interessante. E você vai ver que muito do que eu falo, pelo menos aqui, tem alguma coisa desses livros que são a base de onde a gente estuda, a gente lê. Então, primeiro é esse aqui, O Significado do Casamento, Timothy Keller e Kathy Keller, que é a esposa dele. Não estou ganhando nada para fazer isso, é só para, né? É bom, acho legal. O Significado do Casamento, esse é muito legal, muito profundo. Tem coisas muito interessantes, eu sei que algumas pessoas daqui já leram, bem legal. E esse outro aqui, que é do Gary Thomas, Casamento Sagrado, né? Muito bom também, só o subtítulo dele já deixa a gente, né, curioso. E se o objetivo de Deus para o casamento, mais do que nos fazer felizes, for nos tornar santos? Então é bem legal. Então, leiam sobre isso, leiam a Bíblia, se quiserem, procurem os livros. Uma coisa que eu queria dizer também, a gente tem colocado no YouTube, né, os vídeos das mensagens. E essas mensagens, essa série sobre casamento, família, criação de filhos, a gente vai colocar lá também. Entrou também no Spotify, tá? Então, se você buscar lá IB Curitibana no Spotify, você já vai ter, se não me engano, os 10 últimos sermões que tiveram aqui na igreja, tá? Isso é legal para quê, gente? E isso é uma coisa que eu queria até reforçar, assim, sabe? Porque esse trabalho todo, né? Traz negócio, leva ali, grava o áudio, junta com a imagem, né? É chato, né? Dá um trabalhinho para fazer essas coisas, não é tão simples assim. Eu mesmo não sei fazer, quem faz é uma funcionária lá, nossa da empresa, que ela faz a edição para mim. Mas assim, por que isso é legal? Na minha cabeça, é assim, se uma pessoa for abençoada por uma mensagem dessa que a gente postar, que se Deus quiser usar uma mensagem dessas para abençoar uma pessoa, já valeu todo o esforço, né? Outra coisa é que você, às vezes você ouviu aqui, legal, eu queria ouvir de novo. Qual era o texto mesmo que ele falou? Qual era, né? Então, vai lá, escuta, né? Spotify é legal também, que dá para ouvir. A gente já entrou, se não me engano, também no Google Podcasts. E a gente está tentando colocar no podcast do iTunes, da Apple, mas lá é um pouquinho mais complexo de entrar, mas vai entrar também, tá? Então, assista. A ideia não é ficar famosinho, não. A ideia não é ter curtida, views, likes, nada disso. Pode ter um view só, né?
Um viu. Mas se esse um viu abençoou alguém, a gente está feliz. Tá? Joia.